Meus amores, dando continuidade à nossa aula de matemática sobre expressão numérica, nós vamos dar hoje expressão numérica 2, que é aquela expressão numérica que a gente já havia comentado antes, né? Que a gente viu multiplicação e eu disse que também, quando a gente visse divisão, a gente teria expressão numérica também envolvendo divisões. Não sei se vocês lembram, mas a regra da divisão é a mesma da multiplicação, não muda nada. Vamos lá recapitular as aulas anteriores. Eu disse para vocês que quando nós tínhamos uma expressão numérica sem parênteses, com adição, subtração, multiplicação e também divisão, a gente resolveria quem? Divisões e multiplicações, ou multiplicações e divisões, a que viesse primeiro na ordem da esquerda para a direita. Lembram disso? Pois é. É dessa forma que a gente vai trabalhar as expressões numéricas, resolvendo primeiro as divisões e multiplicações, no caso da ordem do que vier primeiro, delas duas, né? E por último, quando eu não tiver mais divisão, quando eu não tiver mais multiplicação, é que eu vou resolver minhas adições e subtrações, seguindo a mesma regra da que vier primeiro, tá? Da esquerda para a direita. Ok? Vamos lá à nossa leitura explicativa. Para fazer um curso, Judite ficou em um hotel, né, durante 12 dias. Judite ficou em um hotel durante 12 dias e gastou R$ 1.200 com a hospedagem. Além disso, ela gastou por dia aproximadamente R$ 93 com alimentação e R$ 50 com outras despesas extras. Para calcular o custo diário que Judite, né, teve com a sua hospedagem, alimentação e outras despesas, né, nesses 12 dias, vamos utilizar uma expressão numérica. Uma expressão numérica envolvendo algumas situações, tá bom? Ou seja, a gente vai ter que calcular aqui, né, quanto Judite gastou no geral e depois dividir pelos 12 dias para saber a quantidade de gastos diários da Judite, tá bom? Vamos lá calcular. Aqui nós temos, primeiro efetuamos divisões e depois as adições. Bom, primeiro efetuamos as divisões ou multiplicações, aqui não vai ter multiplicação, né? Creio eu que não. E depois as adições. Como é que ficaria a nossa expressão numérica, né? Gastos diários com hospedagem, 1.200. 1.200 dividido por 12. Por que isso? 1.200 foi o que ela gastou no geral. 12 é referente aos 12 dias, então seria 1.200 dividido pelos 12 dias. Mais gastos diários, é o que ela gastava por dia, R$ 93. Gastos diários com alimentação, R$ 93, mais outras despesas diárias que era equivalente a R$ 50, como nós estamos vendo, tá? Então nós vamos fazer essa divisão de 1.200 por 12, que vai dar 100. Tá? Tudo que eu não trabalho na expressão numérica, eu vou repetindo, pessoal. Se eu estou trabalhando aqui essa divisão, certo? Então, vou repetir todo o restante que vem depois. O mais 93, mais 50, vou repetindo. Se você observar, agora eu vou ter 100 mais 93 mais 50. Eu não tenho nenhuma multiplicação, não tenho nenhuma divisão. Também não tenho subtração, né? Só adição. Então o que é que eu vou resolver? Vou resolver ela, mas seguindo a ordem, sem esquecer, daqui vem primeiro, tá? Quem vem primeiro? 100 mais 93, que dá igual a 193. Repete o mais 50, tá bom? E aí vamos somar 193 mais 50, que vai dar 243. Portanto, o custo diário de de Judite, com a hospedagem, alimentação e outras despesas, foram de R$ 243 por dia no hotel. Agora, vamos resolver outra situação envolvendo expressão numérica. Vamos observar a imagem. Qual será a forma de pagamento? Pergunta o vendedor na loja. O rapaz, cliente, responde: uma entrada de 1.250 e o restante em 10 parcelas iguais. O preço que ele quer comprar seria do notebook. E o notebook, pessoal, ele vai estar custando R$ 3.250. E pode ser dividido até em 12 parcelas iguais. Só que ele vai dar uma entrada, né? Então, como vamos calcular isso? Para determinar o valor
de cada parcela que Fábio vai pagar, vamos utilizar uma expressão numérica, né? Uma expressão numérica que equivala, né? No caso que vai equivaler ao valor das parcelas, tá? Que seria essa parte aqui, entendeu? O valor do notebook, que é 3.250, menos a entrada, que é 1.250, que ele iria dar de entrada, certo? Por que que eu vou ter que colocar entre parênteses aqui? Porque eu vou ter que fazer essa subtração primeiro, depois que eu tenho que fazer a divisão. Se eu não colocasse isso aqui entre parênteses, aí eu teria que resolver primeiro essa divisão e depois eu ia resolver a subtração e ia dar tudo errado, certo? Então, eu tenho que colocar primeiro a subtração entre parênteses, porque é a entrada que ele vai dar. Então, eu tenho que resolver logo essa problemática da entrada, para o que sobrar, eu dividir no cartão em 10 vezes. Então, como a divisão vai vir depois, e eu tenho que dar prioridade à subtração, e para mim dar prioridade a ela, eu tenho que colocar ela entre parênteses, né? Por quê? Porque eu já falei para vocês, tendo parênteses, não importa quem estiver do lado de fora. Ah, do lado de fora do parênteses eu tenho divisão, tenho multiplicação, não importa. Vai resolver primeiro o que está dentro do parênteses. Portanto, por isso que ele fez essa armação, tá? Então, valor de cada parcela. Portanto, cada parcela será de R$200. Mas por que R$200? A gente vai chegar lá agora. Ó. Observem aqui. Calculando o valor dessa expressão. Eu tenho 3.250 menos 1.250, que vai dar quanto? 2.000. 2.000 foi o que sobrou para ele dividir em 10 partes de um cartão de crédito. 2.000 dividido por 10 vai dar igual a 200, que será o valor de cada parcela que ele irá dividir o seu notebook. Ok? Entenderam por que é que eu estou colocando aqui entre parênteses nessa expressão? Porque eu tenho que resolver primeiro essa subtração. Se eu tiver uma expressão numérica em que eu tenha que resolver primeiro a subtração ou uma adição, eu tenho que colocar entre parênteses, porque senão eu vou dar prioridade primeiro às divisões e às multiplicações. Ok, meus queridos? Em uma expressão numérica, sem parênteses, com multiplicações, divisões, adições e subtrações, aí vem aquela regrinha que eu disse para vocês. Resolvemos primeiro as multiplicações e divisões na ordem em que aparecerem. Depois resolvemos as adições e as subtrações também na ordem que aparecerem. Eu vou eliminando. Expressão numérica é uma eliminação por parte, tá? Quando aparecem parênteses, aí já muda tudo, pois eu tenho que efetuar primeiro as operações que estão dentro do parênteses até eliminá-lo. Lembra do que eu expliquei também, tá? Se eu tiver apenas uma continha, só um sinalzinho desse, que dá só uma conta dentro do parênteses, eu elimino logo. Mas caso eu tenha 2 ou 3 contas, eu não posso estar eliminando parênteses. Eu vou estar eliminando conta por conta, até chegar em apenas uma. Quando chegar em apenas uma, aí eu faço a eliminação do parênteses e eu tenho o restante da expressão sem o parênteses, né? E aí eu vou resolver o que vier primeiro, na ordem que vier primeiro, tá bom? Mas lembre-se, eu só posso eliminar o parênteses se eu tiver apenas uma continha dentro dele, certo? Se eu tiver 2 ou mais, eu não elimino o parênteses de imediato. Vou resolvendo até ficar uma continha. Quando tiver uma continha, aí sim eu elimino ele. Só revisando aqui para vocês, tá? Primeiro resolvemos as multiplicações e as divisões na ordem que aparecem da esquerda para a direita. Em seguida, resolvemos as adições e subtrações também na mesma ordem que aparece da esquerda para a direita. E quando aparece parênteses, efetuamos primeiro as operações que estão dentro dele, só depois que nós efetuamos o que está do lado de fora. Espero que vocês tenham entendido. Caso tenha alguma dúvida, assista o vídeo novamente ou pode estar me chamando lá no Zap, tá? Pra gente tirar as dúvidas. Beijos e abraços. Até a próxima.